Boa noite. Como estão todos? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar do livro Horizontes da Mente, nós vamos falar sobre o pensamento, né? E o capítulo que a gente vai falar hoje é sobre divisões da consciência. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar para receber a presença de Jesus na nossa casa, na nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei contigo e ele comigo. Então que Jesus possa nos abençoar e nos proteger, guiando nossos passos, nossos caminhos, chegando nos hospitais, até os profissionais, aos enfermos. Que essa vacina possa chegar o mais rápido possível, seja acessível a todos o mais rápido possível. Mas que nós tomemos consciência de tudo que nós precisamos continuar fazendo para nos precaver. Imagino que essa máscara tão cedo não vamos deixar de usá-la. E a todos aqueles que estão sentindo mal de alguma forma, a todos que estão em tratamento em casa, que estão acamados, que sentem dores, que eles possam estar recebendo lenitivo nesse momento. Que Jesus possa estar sentado à beira da sua cama, colocando a mão aonde precisa colocar, no lugar que mais necessita de amparo. E que dessa forma a gente possa sentir essa energia, fazendo toda a transformação no nosso corpo, na nossa mente. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos opere o nosso ser, nosso eu, e que nós possamos nos tornar pessoas melhores para a convivência. Que nós possamos nos unir em pensamento, em sentimento, a todos aqueles que também estão fazendo orações. São muitos, graças a Deus, e nós possamos nos unir a eles, para que se torne essa corrente ainda mais forte, mais bela, mais cheia de amor, onde possa chegar em muitos lugares que a gente nem imagina que tem. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Nesse item que é divisões da consciência, para a gente entender melhor, eu busquei esse livro que chama No Mundo Maior. O meu é essa capa, porque agora tem outras capas diferentes, né? E o capítulo que a gente vai estar usando, vai estar falando, aqui só um pedacinho desse capítulo, tá? É o capítulo que chama A Casa Mental. E eles vêm explicando para a gente como que funciona a nossa casa mental. É muito bonito, sabe, o capítulo.
bem, assim, a gente precisa estar buscando para entender melhor, porque a gente pode fazer uma leitura, né? Mas se a gente quiser entender melhor, a gente precisa dar uma estudada, buscar outros subterfúgios. Eu, pelo menos, preciso buscar dicionários e vou buscando aqui, à medida que ele vai falando, eu vou buscando na internet entender o que está sendo dito. Principalmente quando diz sobre a mente, é muito detalhe. E aí eu vou ler só um capítulo aqui que está nesse livro que eu mostrei, está na página 47. E ele fala assim, ó, não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente, porque aqui ele vem falando aqui atrás do subconsciente, do consciente e do superconsciente, que é passado, presente e futuro. E aí ficou parecendo assim, que a gente tinha 3 cérebros, né? E aí ele vem explicar, não estamos dizendo que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro andar, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Então, esse é o passado. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estão edificando. Esse é o presente. E no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles, e aí ele está falando do futuro, né? Num deles moram o hábito e o automatismo, esse é o passado. No outro residem o esforço e a vontade, é o presente. Porque tudo que nós estamos fazendo agora nesse momento exige esforço e exige vontade. Porque o que passou, já passou, né? Então foi um hábito, quais são os nossos hábitos que a gente vem repetindo e o automatismo, porque a gente vai nesse automatismo até chegar no futuro, né? Até chegar no presente. E no último demoram o ideal e a meta superior. E aí a gente pensa que a gente sabe qual que é o ideal, né? A gente, pelo menos a gente busca, diante dos nossos conhecimentos de agora, a gente acha que o ideal seria um. Mas à medida que a gente vai vivendo, a gente vê que talvez nós erramos nesse ideal, na escolha desse ideal. E a mente superior, e a meta superior. Então a gente tem o ideal e a meta a seguir, a conquistar. Distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. O ontem já foi o passado, horas atrás já é o passado. Agora, nesse momento, é o melhor momento, que é o presente. E nós podemos fazer tudo da forma como nós acharmos que é a melhor, porque nós aprendemos diante de tudo que nós vivemos no passado. E no futuro, a gente vai viver o que nós estamos fazendo agora, né? O que a gente planta agora, nós vamos colher daqui a pouquinho. Eu li isso aqui para a gente dar pelo menos uma pincelada do que a gente vai ler aqui agora nas divisões da consciência. E ele começa assim: o espírito, ao reencarnar,
entra em processo preparatório, principalmente no tocante à consciência, que além de ser um todo unificado, então tá vendo? Passado, presente, futuro, um todo unificado. É também a mínima parte que se encontra em atividade na alma, que domina o império da carne. A nossa mente é a que vai controlar todo o nosso corpo físico. No livro Missionários da Luz e no nosso lar também fala do local onde a gente, da ala que existe, onde a gente vai, quando a gente tem condição de participar da nossa programação reencarnatória. Então, como que será nosso corpo, como que será as nossas provas, expiações. Então, quando a gente tem condição de fazer essas escolhas, merecimento, né? Mérito, condição de poder perceber isso e participar. A gente vai lá preparar. E isso que ele fala aqui, que a gente vai ter esse processo preparatório no tocante da consciência, além de ser um todo unificado, é porque todas as nossas experiências, ela está nessa memória, porque a nossa mente é muito melhor do que um computador. Então ela tudo vai ficar registrado, tudo que nós fazemos fica registrado nessa consciência. Por isso que quando a gente faz alguma coisa ainda que não está de acordo com o que a gente determina que a gente não quer mais fazer, e a gente faz, aquilo chama, aquilo que cobra, né? A gente fica assim, por que eu fiz? Cobra na nossa consciência, porque a gente já entendeu que isso não é bom mais fazer. Os instrutores espirituais separam a região da consciência ativa no reencarnante, limpam-na, qual se faz no mundo com uma fita magnética já usada, só que, no caso da mente, nada se perde. É recolhido todo o material no núcleo consciência, por hábeis especialistas, de modo fascinante, para que no amanhã sirva como testemunho das vidas sucessivas, onde o espírito poderá, caso necessário, consultar o que fez para estruturar os anseios do futuro, pois tudo ficará guardado no arquivo interno do eu. Então vejamos só, né? É tão perfeita essa criação de Deus, é muito perfeita. E nesse livro Missionários da Luz, de André Luiz, que psicografa, ele explica detalhadamente, como na Gênese também, eles explicam sobre a reencarnação. Como que é preparada essa reencarnação. E fica tudo ali guardado. Por isso que nós ainda temos hábitos. Nós nascemos, os pais vêm nos ensinando como que se comporta, como que faz certas coisas, e a gente vem aprendendo ali, a gente é educado, né? É um momento que os pais têm para nos educar, porque está tudo limpinho. Por que a gente vem sem lembrar de nada? Porque às vezes nós cometemos erros tão grosseiros que ao encontrar com aquela pessoa nós não daríamos conta. Então a gente vem esquecido de tudo, uma página em branco, para poder, principalmente até os 7 anos, para que a gente possa aprender de novo, né? Preparar esse ser novamente, educando esses sentimentos, porque segundo
o homeopata Ricardo Vardil, ele fala que a gente não consegue educar comportamento, a gente consegue educar sentimento. Porque ao colocar para a pessoa, depois, no momento de calma, que o que ele fez, se foi bom ou ruim, ali ele consegue entender ruim para as partes, né? Ali ele consegue entender o que ele fez. E ali ele começa a educar pelo sentimento, não pelo comportamento. E aí, quando chega após os 7 anos, a gente já começa a viver esse mundo, já ter outro olhar para esse mundo, né? Porque já vivemos uma parte que estava em branco, mas agora já começa a vir algumas reminiscências, ver algumas coisas que nós já estamos buscando, que é esse eu. E aos 14, que é o eu, né, nós vamos estar aí brigando com o homem velho e o homem novo. Por isso que Chico falava que os pais precisam começar a educar o filho na barriga. Não é esperar ter 7 anos para entender, é lá desde a barriga, né? E essa fita, eles limpam ela de forma tão lindamente que fica tudo registrado, tudo guardado, e nós vamos usar esses arquivos somente se for necessário e se for muito bom para as partes relembrar alguma coisa. Então a gente relembra através de sonhos, a gente relembra através de insights, né? Vem alguma coisa para que a gente possa entender o que a gente está passando. Não devemos nos esquecer de que a consciência, mesmo tendo divisões inumeráveis, e aí por isso que eu mostrei desse subconsciente, consciente, superconsciente, de certo modo, continua em perfeita consonância com as partes que compõem o seu todo por laços indestrutíveis. É preciso reconhecer que a mente ativa do que renasce na terra chega virgem. Na sua candura primitiva, qual folha de papel que foi esquecida pelo uso? É fácil compreendermos por que o homem não se lembra de suas vidas passadas de acordo com o que acima narramos, a não ser casos raros em que o espírito busca na fonte a consciência profunda. Os dados, e aí é o subconsciente, né? Os dados que ele compete conhecer por inspiração de irmãos maiores, desde que isso lhe seja proveitoso. Que seja proveitoso. Aqui, olha, já vem mostrando para a gente que quem quer fazer regressão de memória precisa estar atento a isso, porque às vezes não vai dar conta de passar pelas coisas que vai relembrar. Então, precisa ser muito proveitoso, muito estudado, com uma pessoa muito séria, porque às vezes nós não vamos dar conta. Por isso que a gente vem esquecido, né? Eu falei que em algum momento da minha vida que antes eu queria muito relembrar quem eu era, quem eu fui, que eu fiz, que é simplesmente uma curiosidade, porque é muito inconsequente isso. E aí eu acho que eu tive algum sonho que eles me mostraram e eu voltei já pensando assim, ó, não me conta, porque se Deus me fez esquecer, eu não quero saber. É assim que eu tenho que seguir e vou prestando atenção nas coisas que vão repetindo na minha vida, porque aí eu estou vendo o que eu preciso vencer. É assim que a gente começa a fazer a leitura das coisas que eu fiz lá no passado e vim aqui resolver, porque aquilo está sempre repetindo, está sempre voltando. Enquanto eu não mudo no meu hábito, no meu jeito, na minha forma de ver, né, de aceitar, aquilo também não muda. Então, é questão de aprender, de observar.
E aí a gente vai ver o que a gente precisa estar mudando. A mente é um computador divino. Não, peraí, eu pulei aqui. O dever da inteligência é aglutinar ideias e fatos a serviço da mente, que plasma com eficiência extraordinária todos os pormenores da vida para, depois da desencarnação, entregar ao centro consciencial como se fosse um xerox absolvente de toda a matriz, com sensibilidade e nitidez inexplicáveis, onde se encontram todas as experiências da alma no decorrer de todas as suas vidas, na terra e fora dela. É nessa ligeira conversa que podemos notar a nossa responsabilidade em relação à formação de ideias e aos pensamentos que emitimos no desenrolar da vida. Então, ao desencarnar, imediatamente, nem sempre nós vamos conseguir já rever todo o nosso passado, lembrar todo o nosso passado. Porque nós precisamos estar preparados para viver isso. Olha como Deus é tão sensato, justo, bom, misericordioso, né? Que Ele permite a gente estar na nossa condição de ver tudo isso. Por isso que a regressão é muito importante. Saber se está certo fazer isso no momento certo, com a pessoa certa. Porque se Deus nos dá essa condição de esperar o nosso momento, quem somos nós, né, para poder decidir isso? Para que a gente não sofra tanto, não entre... Tem gente que fica doido, porque ele não dá conta de ver tudo que fez. É tanta atrocidade que às vezes a gente fez, que a gente não daria conta. Então, por isso que as nossas experiências, ela vem nos amadurecendo. E aí a gente encontra, às vezes, com pessoas novas, mas tão maduras, tão sensatas. É isso, gente, aprendeu. Foi nessa vida que ela aprendeu foi antes. A mente é um computador divino, onde a programação depende da nossa vontade, do nosso querer, dos lastreados imensos dos nossos sentimentos, em uma conjuntura infinita de acervos, de forças que devem ser disciplinadas. Então vamos imaginar que esses sentimentos e forças que devem ser disciplinadas, vamos imaginar que a gente é explosivo. A qualquer coisa que a gente vê que está errado, que a gente acha que é injusto, a gente explode. Ou qualquer coisa que nos atrapalha, que a pessoa vem, pisa no nosso pé aqui e nós explodimos. Imagina se a gente lembra do que o outro que está ao meu lado me causou. Como que eu vou fazer? Eu vou explodir, eu vou para cima dele, vou cometer aquilo que eu não vim fazer. Eu vim foi perdoá-lo, conseguir entender, ver como que ele é. Às vezes precisa vir ser pai, mãe de um filho que eu prejudiquei demais ou que ele me prejudicou demais, para que a gente venha estabelecer um ato de amor ali e ali o perdão se consolida. Por isso, apelamos constantemente para a educação conectiva com a instrução, em simbiose profunda, para que uma possa completar a outra. Então, a educação com a instrução. O terceiro milênio, pelo que nos foi dado saber, não poderá receber espíritos desinteressados por Cristo. Olha só. O terceiro milênio é para que a gente viva junto com Cristo. O chamado do Mestre está se fazendo por todos os meios possíveis. Quanto tempo que esse livro foi escrito? E olha o momento de agora, né? Como que está bem mais forte isso. Quem tiver olhos para ver, que veja, e ouvidos, que ouça. É a seleção está
e a seleção está próxima entre o trigo e o joio. Ainda temos muito que estudar no que diz respeito à mente. Somente encontraremos conceitos mais elevados se nos propusermos a iniciar a prática de algumas leis que asseguram a educação dos instintos inferiores em relação às necessidades atuais da alma. Nós não somos mais, nós não temos que viver, aliás, como os animais, que estão só no instinto. Nós já estamos na condição do sentimento. Então, nós temos o instinto. E no Evangelho vem até falar sobre isso. Eu anotei aqui, porque eu anoto algumas coisas, depois prego na parede, né? Vocês estão vendo aí a parede toda cheia de coisas, de partes do que eu leio, do que eu estudo. E aí eu falo assim, não, isso aqui eu preciso aprender isso daqui. E no Evangelho ele fala, Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei do Amor, que é o capítulo 11, no item 8, ele fala, o amor é o sentimento que acima de tudo resume, de forma completa, a doutrina de Jesus. Os sentimentos são os instintos que se elevaram, aliás, que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançados e corrompidos, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. Então, se a gente está vivendo somente pelo instinto, nós estamos da falta de conseguir apurar mais ainda, né? Nós precisamos avançar e corromper para possuir sensações. E instruir e purificar para poder sentir, para poder possuir sentimentos. Que aí a gente vê que o outro também tem sentimento. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito de acordo com as suas necessidades espirituais e ficam em torno dele esperando suas decisões. O impulso é individual, como o dos soldados que esperam as ordens do comandante e dos pedreiros, os traçados do arquiteto. Começamos logo a mudar o modo de pensar e agir. O esforço certamente é grande, mas se continuarmos, alcançaremos a vitória. E se não esmorecermos ao fim da existência física, entregaremos à consciência profunda uma mensagem renovada, que não nos envergonhará quando tivermos o poder e a bênção divina de relembrá-la. Pensa só, né? Tem uma parte, uma oração, não sei, que eu li que ele fala assim, não permita que seu anjo de guarda, quando chegar com você após o desencarne, venha tampando o rosto de vergonha de tudo que você fez ou que você deixou de fazer, que estava programado na sua conscienciosamente e nós deixamos de fazer por estacionarmos, parar e ficar esperando, né? Vamos esperar o tempo passar e vamos vivendo só algumas coisas que deve ser bom, que é o prazer. Empenhemo-nos no bem, esforcemo-nos no perdão e façamos de nossa vida onde a vida maior nos colocar, um cântico de amor na graciosa substância da caridade. Se assim não fizermos, continuaremos dominados pela ignorância. Olha só, né? Uma lição bem linda, né? Que vem nos preparar para entender a nossa vida, nossa mente, nosso jeito de viver, de pensar, para que a gente não permaneça mais na ignorância
achar. E essa ignorância, eu vejo que a gente está preso muito no orgulho, no egoísmo, na vaidade, nesses vícios do sentimento, né, que nos paralisa. Porque às vezes a gente não faz diferente porque a gente acha que é desaforo, a gente não faz diferente porque a gente não perdoa, a gente não faz diferente porque a gente não aceita, porque a gente acha que é humilhação. E às vezes a gente está só com a visão deturpada, né? Eu gosto muito de fazer terapia porque abre a mente da gente, né? Porque nós paramos de ficar vendo somente um pedaço. A gente começa a olhar para um pedaço maior. À medida que a gente vai tendo essa consciência, a gente consegue enxergar mais. E questão de humilhação, questão de fez pouco caso, todos esse modo das pessoas nos tratar, as pessoas fazem com eles, não é conosco. Porque perdão a gente dá quando a gente se sente afetado. Porque se a gente não se afetar pelo que as pessoas fazem, isso é um problema somente deles. Eles é que tem que resolver, porque é vergonhoso para eles. E a gente às vezes muda isso de lugar. A gente coloca como se fosse uma grande vergonha para nós. É vergonhoso para eles. Então, que a gente possa pensar em Jesus, em tudo que Jesus passou. Se a gente pedir perdão para Ele, Ele vai falar, eu te perdoo? Ou Ele vai falar assim, perdoar o quê? Se nós fizemos somente para nós mesmos. Porque Ele fez o correto, Ele viveu, Ele amou, mesmo a gente não o amando, mesmo a gente não o vendo, mesmo a gente até hoje não o aceitando. Ele continua nos amando. E se nós chamamos Ele para entrar na nossa casa nesse momento, Ele está aqui diante de nós. Porque é questão de fé, de confiança, de acreditar. Porque Ele está na minha casa. Ele está aqui junto comigo nesse culto. E eu peço a Ele, agradeço por todo o bem que Ele está fazendo para todos nós. Estando em cada um da nossa família, vendo o que precisa ser ajudado, melhorado, curado. E assim a gente continua a nossa vida. Que a gente plante flores que são coloridas, que perfumam, para que seja muito bom ficar nesse jardim. E como diz uma freira, ela, não sei o nome dela, mas ela fala o seguinte, que a gente precisa florir onde Deus nos plantar. Obrigada a todos, que nós possamos nos refletir, né, de tudo que nós lemos, falamos, que a gente reflita sobre a nossa vida e que nós possamos direcioná-la de uma forma muito mais bonita. Tenham todos uma boa noite, bons sonhos e bom sono. E que amanhã seja um lindo dia para todos. Um bom dia para quem for ver amanhã. Obrigada, Priscila, para nós. Que Jesus nos abençoe. Espero que você esteja curada já dessa Covid danada. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor nos faz. Obrigada por estar junto conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada. Cuida de cada um, Deus.
que nós colocamos no nosso caderninho, mas que o Senhor sabe muito mais do que nós, que cada um precisa. Obrigada. Muito obrigada, gente, por estar junto. Adorei. Lindo dia.